Olá, seja muito bem-vindo, começando mais uma edição do Conversa que Rende, chegando para essa semana, trazendo os assuntos mais importantes do mercado financeiro com Louri Bianco. Tudo bem, Louri? Boa noite, tudo bem, Rafa? Tudo bem, Cadu? Tudo bem, Thaís? Boa noite aí, obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos lá, tem bastante coisa para falar, vamos bater um papo aí bacana. O Louri já adiantou, temos a Ruiva das Finanças, a Thaís Souza. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda. Tudo ótimo, Rafa. Que bom estar aqui com vocês. Cadu, Lori, muito bom, casa cheia. Adoro isso. Simbora. Simbora, tudo bem, Cadu? Como é que tá aí as coisas em Curitiba? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui novamente, falar de mais uma semana aí de muito assunto. E seguimos aqui. Curitiba um pouquinho frio, em plena primavera, mas ainda está meio frio. Pois é. Que coisa, né? Estamos em novembro e temos clima realmente bem ameno, chuva por todo a região da, centro-sul, pelo menos aqui, muita chuva, temperaturas mais baixas. É um novembro esquisito, assim como temos um novembro muito esquisito também na Ibovespa. Bom, tivemos o índice caindo na última sexta-feira, menos 1,17 na sessão, aos 106.335 pontos, mas tivemos uma valorização na semana que acabou reduzida a 1,44%, perdas de 10,66% no ano. É um ano muito ruim, né? Sobretudo se contabilizarmos que as principais bolsas internacionais estão subindo em 2021. Cadu, como é que você viu essa semana? Algumas questões políticas importantes, a PEC dos precatórios, enfim. Como é que isso mexeu com a Bolsa? Exato, Rafa. Mais uma semana de bastante apreensão do mercado em relação às medidas políticas fiscais, né? E vamos tentar aqui resumir os principais pontos. Acho que fica no destaque, né, a percepção da inflação que continua persistente, falando tanto a nível Brasil como a nível internacional. Então a gente viu no relatório Focus, né, novamente a projeção do IPCA sofrendo uma revisão para cima, agora de 9,17 para 9,33. Foi a 31ª semana consecutiva. Da mesma forma, a projeção para a inflação em 2022 acabou subindo. De 4,55 para 4,63. Foi a 16ª semana consecutiva. E tudo isso, né, traz a percepção que o Banco Central ele deve continuar agindo de forma mais rígida na condução da correção da nossa taxa de juros, né? E muita gente já projeta a gente chegando talvez aí a 11% ou 11,5% em 2022, já considerando o primeiro trimestre, né, do ano seguinte. Durante essa semana, a gente viu a inflação também nos Estados Unidos, né, ficando um pouco acima do que o mercado previa. Então teve um avanço de 0,9, a previsão era de 0,6, o que corrobora com essa visão de que a inflação ela é um efeito global, né? A gente tem as nossas peculiaridades aqui no Brasil, mas de fato os desarranjos e os gargalos da cadeia produtiva têm feito com que os preços, né, principalmente dos bens, tenham subido bastante. A gente viu o IPCA, que também ficou acima do que o mercado previa, foi um avanço de 1,25 na variação mensal, a estimativa era de 1,06, e no ano a gente acumula aí mais de 10% de alta. Então, só para reforçar assim, coisas que puxam a inflação para cima, né, nesse ano, a gente tem a gasolina aí com mais de 40% de alta, o botijão de gás com quase 40% também de alta, a própria energia, né, que a gente já comentou bastante aqui, a bandeira tarifária de escassez hídrica, que já fez com que a conta de luz subisse mais de 30% do ano. Tudo isso reforça essa inflação que parece um pouco mais disseminada nesse momento do que a gente via anteriormente. Um outro dado que acaba sendo um pouquinho negativo, a gente viu o resultado em relação ao varejo, que também teve uma queda, e
as vendas no varejo, né, no Brasil, teve uma queda de 1,3%, e hoje, na sexta-feira, a gente teve também os dados sobre o setor de serviços, que interrompeu uma alta de 5 meses, tendo uma queda em setembro de 0,6%, contrariando aí a expectativa do mercado. E é bom falar que o setor de serviços, ele é um setor que representa cerca de 70% do PIB, e ele vinha mostrando um bom desempenho, né? Na verdade, a gente viu uma troca, o setor industrial caindo, o setor de serviços absorvendo essa demanda, né, do mercado, conforme a gente foi tendo essa reabertura da economia, e o que parece agora é que vem perdendo força. Então pode ser que essa desaceleração do crescimento ela possa ser um pouco maior do que se previa inicialmente. A gente consegue ter uma percepção disso na própria projeção para o PIB de 2022, que a cada semana a gente percebe ali uma perspectiva menor. Falando da parte política, acho que o principal destaque se dá em relação à PEC dos precatórios, como você já adiantou. A gente teve a votação em segundo turno, dessa vez com uma base, né, um pouco maior, o que mostrou um pouco mais de força ali do Arthur Lira, né, e vai seguir para votação no Senado. A PEC dos precatórios ela é importante, né, para pelo menos dar uma previsibilidade sobre como o governo vai conduzir a política fiscal, também sobre os programas sociais, principalmente o Auxílio Brasil, né, que vem a substituir o Bolsa Família. O Bolsonaro ele editou um decreto essa semana, né, o benefício começa a ser pago no dia 17 de novembro, na semana que vem, um valor médio aí de R$ 217. Isso é um reajuste de aproximadamente 18% em relação ao Bolsa Família. E é importante que a PEC dos precatórios ela avance para que você tenha os recursos, né, para bancar esse programa social. Não vai chegar a ser o valor ainda dos R$ 400. A ideia é que em dezembro se faça o pagamento retroativo para completar, né, esse montante financeiro que foi prometido ali de R$ 400. E a PEC dos precatórios traz toda aquela questão que a gente falou, do parcelamento, né, dos precatórios, botando um teto no ano que vem de 44,5 bilhões, então abrindo um espaço no orçamento, ao mesmo tempo em que ele altera a metodologia para o reajuste do teto de gastos. Então, alterando a janela, né, de observação do IPCA, pegando de janeiro a dezembro do ano corrente, ele está fazendo isso de maneira retroativa, o que vai ampliar ali o orçamento, né, o dinheiro disponível para o governo fazer as medidas no ano eleitoral, que sempre preocupa sobre a condução dessa política, né? Falando principalmente ali das emendas parlamentares. Acho que esses foram os principais pontos ali que a gente teve ao longo dessa semana. Perfeito. Eu chamo atenção para o IPCA, né? Realmente 1,25 é uma subida muito forte. Temos aí uma inflação já projetada em 12 meses, a maior nos últimos 30 anos. É complicado, né, Lori e Thaís? Como é que a gente projeta os investimentos com uma inflação tão alta, né? A gente tem que ralar demais para encontrar alguma coisa que consiga bater a inflação e entregar algum rendimento para o investidor. Sem dúvida. Realmente o cenário fica bastante desafiador aqui para a gente selecionar as melhores opções de investimentos. Mas, basicamente, a gente vem conversando isso nas últimas semanas. Existem algumas boas oportunidades na renda fixa. A gente precisa pensar muito na diversificação da carteira, diversificação de risco também, saindo de risco Brasil, saindo desse risco eleitoral e fazendo ali, assumindo algumas posições no que pudesse ser assumidas ali para ativos fora do Brasil, né? A própria Bolsa Brasileira a gente consegue comprar alguns ETFs, a Thaís gosta muito de trazer esse tema aqui para o nosso bate-papo. Então, sempre respeitando ali o perfil de investimento, respeitando os objetivos de cada cliente, a gente consegue ser bem seletivo e participar de boas oportunidades. Tá? As taxas abriram bastante na renda fixa, mas ainda existem alguns
até na própria bolsa, quer dizer, se você tem aquele perfil mais agressivo, você consegue encontrar alguns preços aí bem em conta para se posicionar sem pressa e, enfim, apertando o cinto para essa volatilidade que vai seguir pelo menos até a eleição de 2022, a depender de quem ganhe e para a gente ter melhor previsibilidade. Mas pela diversificação a gente consegue mitigar algumas coisas e consegue aproveitar boas oportunidades aí. E aí, Thaís, como é que você está vendo esse cenário do ponto de vista do investidor? A inflação é o inimigo da vez, as taxas de juros aumentam, o que talvez até diversifique um pouco a oportunidade de investimentos para quem está buscando rendimento mais consistente no longo prazo, né? Temos aí CDBs de 3, 4, 5 anos pagando quase 1% ao mês. Mas a inflação acaba sendo realmente esse divisor, né? Como é que você tem observado isso? Então, Rafael, eu concordo bastante com o que o Lori colocou, né? Essa inflação aí acumulada já passando da casa dos 10% ao ano, né? Nos últimos 12 meses, isso é um desafio, tanto para administrar o próprio dinheiro, né? Porque isso simplesmente quer dizer que os R$ 100 que você conseguia adquirir algumas coisas, né? Você conseguia comprar algumas coisas com R$ 100 no mercado no ano passado, hoje você não consegue comprar a mesma coisa, né? Então, o nosso dinheiro está desvalorizado, a gente perdeu esse poder de compra, colocando aqui de forma prática isso, né? Eu creio que todo mundo aqui vai ao mercado e vê que continua gastando a mesma coisa e trazendo menos coisas, né? Comprando menos coisas ou tendo que gastar mais dinheiro para poder comprar o mesmo que comprava no ano passado. Os preços estão absurdos e aí realmente a gente tem que lançar mão dos investimentos para proteger o nosso dinheiro, para proteger o nosso poder de compra e conseguir, né, ao longo do tempo, ficar acima da inflação nos rendimentos. Então, com certeza, o Lori colocou muito bem essa questão da diversificação, né? A gente já vem falando disso aqui há algumas semanas e nunca esteve tão importante para o investidor, né? Para ele ter essa consciência de que é o momento de se posicionar a longo prazo, como você colocou, né? Talvez alguns investimentos agora eles não vão dar um retorno tão interessante, né? Tão maravilhoso como a gente vinha tendo há uns 4, 5 meses atrás. Essa volatilidade, essa oscilação, ela vai continuar, então realmente fortes emoções virão por aí, porém, quem tem o coração mais frio, aí a mente mais tranquila para se posicionar em bons fundos imobiliários que agora estão bem defasados no preço, né, que continuam pagando seus dividendos, que estão com o seu valor de cota descontado, mas continua com a carteira resiliente, né, recebendo seus aluguéis. E quem tiver fôlego e ter esse olhar de longo prazo vai, com certeza, né? Pode, né? A gente aqui nunca pode afirmar nada, no mercado financeiro nunca se pode nada, né? Quer dizer, a gente nunca afirma nada, mas a gente sempre pode usar essa palavra de que pode ter um bom resultado, né? Quando essa onda aí, pré-eleição, esse período todo passar. E fora os investimentos que eu estou sempre trazendo aqui, né, e vocês também, atrelados às ações americanas, como os BDRs, os ETFs, que são os fundos de índice, algumas ações que agora de empresas valiosas, mas que também são boas pagadoras de dividendo e que estão com os preços descontados, também é uma opção, né? Além da própria renda fixa
E essa parte das ações, dos fundos imobiliários, desses valores, assim, mais no detalhe, eu vou deixar para o meu amigo Cadu Wing comentar. Então, em relação à parte dos fundos imobiliários, é bem isso que você comentou, né? É claro que a gente teve ali alguns choques, eu vou colocar dessa maneira, que interferiram nesse mercado. Primeiramente, quando a gente teve lá no início a questão da reforma tributária, que foi proposto no texto inicial se tributar os dividendos. Isso obviamente pesou bastante para a indústria de fundos imobiliários. Depois que isso foi retirado do texto, teve uma leve recuperação. E depois, quando a gente começou a acompanhar essa elevação da taxa de juros, a renda fixa tradicional ali ganhando um pouco mais de competitividade com os demais produtos financeiros e não tendo a característica, né, de volatilidade que a gente acaba tendo na cota ali dos fundos imobiliários, isso também levou parte, né, dos recursos que estavam destinados para esse setor para um segmento um pouco mais conservador. Então, eles competem entre si, como a gente já levantou isso daqui. E, por outro lado, né, quando a gente vai avaliar o fundo imobiliário em si, mesmo com a taxa de juros pagando alto, se a gente for bem criterioso e seletivo, dá para encontrar boas oportunidades. Fundos que já vêm pagando aí acima de 1% ao mês, isento de imposto de renda, que estão com taxas muito descontadas e em setores que vêm mostrando uma certa recuperação. Então, a gente já começa a perceber, por exemplo, na parte corporativa, as empresas retomando, mesmo que de forma parcial, a utilização dos espaços físicos. Então, as pessoas voltando ao trabalho, já que o Brasil conseguiu avançar nesse segundo semestre com a vacinação, né, primeira e segunda dose. A gente vê, por exemplo, o setor de shoppings, né, ganhando também um pouco mais de movimento. As pessoas circulando, saindo. Pode ser que a gente veja não só uma melhora nas vendas no shopping, lembrando que nessa época a gente vai ter Black Friday, tem Natal, Ano Novo, que é um período que costuma ter uma sazonalidade, né, de trazer mais pessoas para esses ambientes. E isso pode fazer com que se corrija os descontos que foram dados, né, para diversos lojistas. Então, o cenário mais de médio e longo prazo, ele parece um pouco mais positivo, né, nesse sentido. O que pode pesar realmente vai ser mais em relação à atividade econômica, né? Acho que os dados que a gente comentou aqui, tanto de varejo como de serviços, mostram um pouco desse impacto que a inflação ela tem na economia de forma geral, né? Então pode ser que uma parcela desse resultado mais negativo que a gente viu, tanto no setor de varejo, consumo das famílias, como no setor de serviços, ele esteja diretamente atrelado a esse movimento de uma inflação mais elevada que reduz a renda disponível, né, da população, e de uma taxa de juros mais elevada, que também aumenta o custo de capital, tanto das empresas como também do crédito, né, para quem necessita de crédito para fazer consumo. Então, acho que são dados importantes para a gente acompanhar. Tem que ter um pouquinho de paciência. Acho que essa volatilidade, como a gente já falou aqui diversas vezes, não vai terminar na semana que vem. A gente vai passar por isso daí até encerrar as eleições. Então, só lá para 2023, talvez a gente comece a ver o mercado em mares um pouco mais tranquilos. Mas é aquilo, né? Nesse momento surgem oportunidades, tem que alinhar perfil, horizonte de investimento e ser muito seletivo, estar muito bem assessorado para saber bem o que você está fazendo. Então tem que alinhar isso daí. A diversificação, ela sempre vai ser peça fundamental, principalmente em cenários onde a gente tem maior nível de incerteza. Legal. Bom, eu acho que todo esse caldo que a gente está tendo nessa semana mostra a diversificação e o seu tema importante, né? A gente precisa ter ativos em diferentes áreas de investimento. E a Thaís muito bem chamou a atenção sobre os investimentos offshore, né? Os investimentos lá fora.
e a gente tem a Bolsa Americana aí batendo recordes, renovando máximos e tudo mais. É a hora realmente da gente olhar lá para fora como essa, digamos assim, opção redeada. Hein, Lori? Como é que você observa isso? Tá mais legal botar grana lá fora, na Bolsa Americana, do que aqui dentro, nesse momento? Eu vejo de forma positiva. Eu acho que a diversificação vai ser sempre o nosso maior aliado, né? E como a gente está esse desafio, essa corrida eleitoral que ainda vai trazer volatilidade, e a gente vê que o mercado acaba migrando realmente, você consegue buscar maiores sucessos nesses investimentos lá fora, nos BDRs, nos ETFs, e tem outras opções, tem fundos de investimento, por exemplo, que possuem investimento exterior, tem que fazer parte da estratégia. O que você precisa ter, quando a gente fala de diversificação, é diversificação de risco, diversificação de estratégia, diversificação de produto. Então, o que precisa ser avaliado é quanto do patrimônio que vai ser exposto lá fora, tá? Como que vai ser isso, né? E isso é um trabalho feito a quatro mãos, né? O ideal é que seja um trabalho feito a quatro mãos entre o investidor e o assessor de investimentos, para poder pegar essa informação de cenário e poder trabalhar isso adequando a perfil e as metas pessoais, os objetivos, ao horizonte de investimento, como o Cadu colocou. Então, sim, eu vejo de forma muito positiva, eu acho que tem que fazer parte do portfólio. A questão é avaliar realmente quanto desse portfólio vai estar exposto ao mercado internacional, mas tem que fazer parte, tem que estar no bolo. Eu concordo, né? Até porque a gente tira um pouquinho desse risco que existe, infelizmente, aqui dentro, né? Nós temos, por exemplo, uma inflação muito alta porque a fuga de dólares aqui no Brasil, ela bateu recordes aí nos últimos meses, né? Com isso, o dólar foi lá para cima. A gente sabe que a inflação da produção, ela é grande, né? A gente precisa ainda de insumos que são importados e aí, claro, faz com que o preço suba. O preço subindo faz com que a commodity, por exemplo, do petróleo também suba, né? Então, a gente tem aí uma mola que vai impulsionando o preço lá para cima. Agora, Thaís, a gente consegue ter aí algumas boas opções na renda fixa, né? Aquele 1% ao mês dá até para garantir, mas será que a gente consegue ter esse 1% de uma maneira líquida ou não? É preciso mesclar realmente com outras opções de investimentos para que a gente consiga chegar quase nesse tão sonhado 1% ao mês? Ótima pergunta, Rafael. Pois realmente temos taxas muito, muito, muito atrativas na renda fixa agora, né? Temos taxas 13%, enfim, eu ainda não vi 14%, tá? Se vocês viram aí, por favor, comentem, mas a maior taxa que eu vi foi 13% no título de renda fixa pré-fixado. Olha, Rafael, de fato, precisamos mesclar, né? Precisamos mesclar. É óbvio que a subida da taxa de juros, né? Esse aumento da Selic, ele vem justamente para conter a inflação. Então, é possível, sim, que a inflação ela dê uma arrefecida, né? Nos próximos trimestres aí, mas nada é garantido, né? A gente costuma dizer aqui que investir no Brasil é para bravos, né? E é para bravos justamente por conta dessas oscilações, desses solavancos que o nosso mercado está sempre levando. Então, é importante sim ter o dinheiro em renda fixa, aproveitar as taxas, fazer uma boa mescla aí de horizonte de investimento, claro, porque existem títulos que, se você colocar muito longos, você vai acabar tendo uma surpresa desagradável por conta da marcação a mercado, né, que esses títulos sofrem. Então, o ideal é sempre pedir orientação ao seu assessor de investimentos para que você possa combinar os seus prazos com as taxas e ter um bom retorno em relação a isso, né? Porque é muito desagradável a gente querer usar o dinheiro e não poder, porque colocou lá, perder de vista num prazo muito longo e aí fica aquela coisa. Então, fica de olho na sua reserva de emergência, naquele dinheiro que você pode buscar ali sempre,
né, tendo essa reserva aí, o restante distribui nos diferentes prazos. Bom, a gente ouve falar muito que, mais uma vez, são muitas incertezas, o governo está tomando medidas para diminuir a inflação, mas pode ser que ela continue desenfreada. Eu não acredito nisso, mas isso pode acontecer sim, e é sempre bom diversificar. Então, apesar da renda fixa estar com ótimas taxas, é bem legal também continuar pulverizando a carteira bom, mais uma vez, né, nos ativos ligados à Bolsa Americana, né, um pouquinho de multimercado, talvez, aí um pouquinho na carteira faz uma composição interessante, mas o investidor vai ter que buscar outros recursos, sim, Rafael, para poder fugir da inflação aí no retorno real, né, da carteira, que é a rentabilidade da carteira menos o valor da inflação naquele período. Então, a diferença vai ser o que a carteira rendeu de fato, vai ser o retorno real. E aí a gente sempre busca, né, sempre bom que esse número seja positivo e não negativo. Agora, eu queria propor uma coisa aqui, Rafael, eu não sei se é possível. Será que a gente... Vamos lá, manda ver. Será que a gente não poderia dar uns exemplos práticos assim? É óbvio que nós não temos a intenção, né, de fazer recomendações de investimentos aqui, mas, poxa, nosso papo aqui ele tá tão rico, sabe? A gente falou aí fundos imobiliários, BDRs, ETFs, ações, renda fixa. Poxa, será que a gente não poderia, assim, dar uns exemplos práticos para poder nortear um pouco, sabe, o nosso ouvinte? Não que seja um call, mas que ele possa, pelo menos, ter uma referência, sabe, de pelo menos 3 fundos imobiliários, não sei, 3 boas ações, enfim, você que manda, é só uma sugestão assim para deixar a coisa um pouquinho mais palpável para o nosso ouvinte. Não, eu acho super válido. O problema é que a nossa ambição aqui não é ser um indicador de investimentos, né? Então, o que a gente propõe é estratégias, análises um pouco mais fundamentadas para que o investidor tome a sua própria decisão, claro, aconselhado pelo assessor de investimentos, né? Mas eu acho que você tem uma boa proposta, assim. Pensando dessa maneira um pouco mais direta e objetiva, eu acho que vale a pena investir sim ainda em fundos imobiliários. A gente tem aí empresas muito bem fundamentadas que estão descontadas e que pagam dividendos recorrentes que estão acima da inflação. Vale a pena você buscar também empresas na Bolsa que têm aí pagos dividendos acima da inflação, porque esse é o grande inimigo da vez, né? Eu, pelo menos, penso dessa maneira. Não há nada pior do que a inflação, porque o dinheiro que você tem agora não é o dinheiro que vai comprar ou que tem ou possui o mesmo poder de compra de amanhã. Então, a gente tem que ter essa estratégia casada, a gente tem que ter isso muito bem pensado, planejado, porque senão toda a estrutura de investimentos ela se dilui no tempo, né? Então, Cadu, Lore, eu não sei o que vocês pensam assim, mas pelo menos eu penso que o investidor, e busco isso de uma maneira quase que, digamos, obrigatória, tem que bater na inflação. Temos que tentar bater a inflação. Como a gente compõe isso? Como a gente organiza essa estrutura? Eu acho que temos que nos arriscar um pouco mais, sem dúvida nenhuma, né? Temos uma taxa de juros um pouco maior, ok, mas a taxa de juros ainda está correndo atrás da inflação. Como disse o Paulo Guedes há umas 2, 3 semanas atrás, a taxa de juros tem que correr na frente da curva. Então, assim, tudo isso acaba sendo muito desafiador para quem vai investir, para quem vai tentar rentabilizar nesse cenário complicado. Sem dúvida, Rafael. E o que eu vejo, tá, na minha maneira aqui de avaliar? Eu acho que o ano de 2021, obviamente, né,
a maior classe aí de ativos perderam para a inflação. A inflação ficou muito fora do que o mercado previa. Só para ter uma noção, lá em dezembro, né? Estou falando de dezembro de 2020, a inflação projetada para o final de 2021 era de 3,5% ou 3,75%. A gente já está falando aqui que a inflação vai fechar o ano acima de 10%. Já está acima, né, no acumulado de 12 meses. E a nossa taxa de juros, lá em janeiro, estava em 2%, né? A gente já está em 7,75% e o pessoal projetando, né, na próxima reunião do Copom que isso vai subir para 9,25% ou 9,5%. Então, é claro que tudo surpreendeu e a gente teve uma série de choques diferentes, né, que levaram a essa conjuntura da elevação dos preços. A gente tem características que são efeitos globais e a gente tem características exclusivas próprias aqui de Brasil. Então, falando em termos globais, basicamente a recuperação, né, da pandemia, o mercado, quando ele começou a voltar, a gente teve uma mudança de segmento, então as restrições que foram impostas fez com que o setor de serviços, isso falando em escala global, tivesse uma redução considerável da demanda e, por outro lado, isso foi meio que direcionado para o consumo de bens. Então a gente passou por uma escassez mesmo de oferta, né? Tanto por um aumento dessa demanda, como também por alguns gargalos que se acabou se criando, né, com certas interrupções em determinadas cadeias. Então, quando a gente olha, por exemplo, para Estados Unidos, a gente tem custo de frete muito elevado. Alguns portos nos Estados Unidos eles estão com atrasos, né? Uma coisa que você levava fila de navio que ficava lá 2 dias, né, para chegar até o porto, hoje eles estão ficando 9 dias para conseguir descarregar. Então, todo esse desarranjo, ele se soma, né, a esse efeito que a gente observou. O preço do petróleo subindo, que a demanda aumentou, e o preço de energia, de maneira geral, né, petróleo, carvão, gás natural, isso tudo em escala global. E de Brasil, a gente teve efeitos específicos relacionados à questão hídrica, que fez com que a nossa energia, né, subisse, disparasse de maneira abrupta, e ao mesmo tempo um efeito do dólar, que boa parte desse efeito do dólar ele está diretamente relacionado aos riscos políticos e fiscais que afastaram os investidores, né? Tanto o investidor internacional, e fizeram com que não foi o dólar que subiu, né, que eu gosto de falar, na verdade é o real que desvalorizou, foi o real que perdeu o valor. O dólar é muito estável, quem não é estável é o real. E obviamente, como o dólar está na base de uma série de produtos, né, isso faz com que o efeito seja muito grande. E perdão por interrompê-lo, a gente teve uma alta do dólar, por exemplo, mundo afora, muito grande em todo o planeta, né? Na última semana. Mas para você perceber como a gente teve uma flutuação um pouco mais sensível aqui dentro, o dólar não teve uma variação tão forte, né? Então você tem toda a razão. Foi o real que desvalorizou. Mesmo numa semana onde o dólar foi muito forte mundo afora, tivemos aí outras divisas perdendo valor na paridade, o real aqui dentro, como se manteve aí basicamente organizado em relação às questões internas, a gente não teve uma mudança tão brusca na cotação. Então você tem toda a razão, foi o real que desvalorizou. É perigoso colocar investimentos em atrelação ao real aqui dentro, né? Isso faz, claro, com que essa precificação fique muito marcada no dia a dia, né? Então, muito boa observação. Foi o real que desvalorizou e não o dólar que saltou nos últimos meses, nas últimas semanas. Porque às vezes a gente fala, né? Não, o dólar subiu, o dólar caiu, fica parecendo que o dólar oscila muito, né? Mas na verdade quem oscila é o real. O dólar ele é muito estável quando a gente vai fazer essa comparação com outras moedas estáveis, né? Quando você compara o dólar contra o euro, o dólar contra o iene, enfim, dólar contra a libra, é completamente diferente. Então a percepção, né, a interpretação correta é que o real desvalorizou. E só para explicar rapidamente por que o dólar acabou perdendo valor mundo afora, foi muito por conta da inflação, né? Então a inflação faz com que a moeda fique muito perigosa no longo prazo, né? Se a gente tem uma inflação que é crescente, e foi o que aconteceu no caso dos Estados Unidos nessa semana,
a moeda nacional acaba sendo muito fragilizada dentro dessa perspectiva, né? Por isso que tivemos, por exemplo, o ouro, né? O ouro deu uma subida muito forte durante a semana, vale a pena, inclusive, o investidor ficar ligado nisso. Exato. E quando a gente olha para o ano que vem, para 2022, na minha percepção, os efeitos que levaram a essa pressão inflacionária em 2021, eles desaparecem, né? Em termos de potência, né? Eu não imagino, no ano que vem, a gente ver o preço de combustíveis subindo da mesma magnitude que a gente teve esse ano, nem mesmo as commodities de maneira geral. É provável que a gente comece, né, principalmente ali, acho que no segundo semestre de 2022, essas cadeias produtivas que hoje, né, estão ali sofrendo um gargalo, esse gargalo ele comece a se desfazer. Então tudo leva a crer, né, que a gente vai ter um arrefecimento dessa pressão inflacionária. E falando diretamente para o Brasil, como a gente vai ter um cenário, né, de preços elevados, juros elevados e perspectiva de crescimento muito abaixo do que poderia, né, se crescer, né? Então, a gente vai ter ainda uma redução da demanda, da atividade econômica. Então, no meu ponto de vista, a inflação para 2022 ela está muito mais atrelada por uma pressão na curva de juros, por um risco do lado fiscal, pelas incertezas, e aí você tem ali uma pressão que é muito mais uma medida de risco país, que não é necessariamente pelo preço dos ativos, mas simplesmente eu não vou botar dinheiro no Brasil, porque lá tem um risco muito grande, para eu colocar lá eu exijo um prêmio maior. Né? Você tem que me dar uns juros mais elevados para que me convença a assumir esse tipo de risco. Eu acho que está muito mais relacionado a esse ponto. E nesse sentido, né, fica obviamente a incerteza, não dá para dizer aqui que não vai acontecer nada, a gente tem uma polaridade muito grande na política e pode ser que os discursos se inflamem ainda mais em 2022 e é claro que o mercado não gosta disso, e isso tem um efeito mais negativo. Mas nesse momento entra naquilo que a gente já falou aqui, né, que o preço ele deixa de refletir o valor das empresas e quando a gente olha pelo menos os resultados que a gente teve mais recentemente, até falando agora do terceiro trimestre de 21, muitas empresas reportaram resultados superiores ao que a gente teve lá em 2019, antes da pandemia. E sendo que as empresas elas estão com nível de alavancagem muito menor, e se a gente for jogar o preço delas em dólar, tá muito barato, né? E falo com convicção de estar barato mesmo. Estar barato não significa que não possa cair mais, porque é o que eu falei. A variação do preço das ações ela não está atrelada somente ao valor das empresas. Então tem todo um ambiente por trás que vai interferir. Mas uma vez que esse ambiente ele vem a se desfazer ao longo do tempo, que costuma ser uma tendência, o preço deve começar a caminhar mais para o valor das empresas. Então, acho que tem oportunidade sim. Vou dar nome a alguns bois aqui, não vou dar nome de empresa, mas a gente pode falar de certos setores. Setor de varejo, que sofreu bastante, setor de shopping, que hoje está retomando em certa medida. Posso falar da parte de utilities, parte de concessão. O movimento nas estradas hoje já está superior ao que a gente tinha no passado. Setor de turismo, né, que pode vir a se recuperar forte, então não preciso dar muitos nomes, dá para se pensar uma série de empresas nesse sentido. É claro que isso não é uma garantia que vai subir, mas sim pode ser uma boa oportunidade, um bom momento de entrada. E aí o ponto principal que fica se você está disposto a ir para um ambiente que tem muita incerteza e vai trazer volatilidade, ou se de repente isso é uma coisa que não vai te deixar tranquilo. Você vai dormir e de repente a bolsa caiu 3%, você vai ficar agitado. Então eu prefiro uma coisa mais conservadora, vai um pouco mais para a renda fixa. E porque assim, não tem fórmula mágica. A fórmula ela vai ser desenhada e elaborada de acordo com cada pessoa. Então tem que ser aquilo que seja adequado para cada um. Por isso que é importante a boa orientação, conversar com o seu assessor, alinhar bem essas expectativas para que você
tenha uma carteira que represente exatamente aquele objetivo que você está buscando e não simplesmente uma aposta do que vai acontecer. Eu fico em silêncio para que Louri ou a Thaís se manifestem. Fiquem à vontade, por favor. Eu ia voltar aqui no ponto. A Thaís tocou num ponto muito importante. Ela disse o seguinte: esse é o momento de se posicionar a longo prazo. Eu concordo totalmente com isso. E, assim, eu tenho conversado muito sobre exatamente esse ponto com meus clientes. E o Cadu falou aí de alguns setores, o Cadu trouxe alguns exemplos que a gente consegue pensar em algumas empresas. Mas exatamente isso com seletividade. Então, assim, olhar as empresas que são sólidas, que são bem conhecidas aí, mais conhecidas no investidor. O investidor muitas vezes já confia, mas fica inseguro de entrar porque os preços vêm caindo, mas ele já confia na empresa, já conhece. Ele não começou a comprar a empresa acreditando numa operação mais curta. Às vezes o cliente já começou a comprar aquela empresa por gostar, por conhecer. E aí a empresa cai e ele fica naquela, poxa, aquela insegurança, né? Aquele medo. Olha, vamos ser seletivos. Se você comprou essa empresa que você confia, você conhece, você realmente acredita no ativo, ela está barata, ela pode ficar mais barata, mas é a mesma empresa, né? E tendo essa relação, não que o Cadu falou aí, o preço na bolsa não reflete necessariamente o valor da empresa no mercado. Então vamos olhar para isso com calma, com cuidado. Os momentos de crise, a crise ela tem preço, né? Quando a gente começou o podcast, o Cadu trouxe a questão da PEC dos precatórios. É importante que a PEC passe, porque ela nos dá uma maior previsibilidade. Quer dizer, a crise tem preço. O problema é se a gente continuar vivendo naquele escuro, naquela coisa que a gente não consegue enxergar com o que a gente está lidando. Então, assim, é o momento de se posicionar em boas empresas sólidas, confiáveis, para o longo prazo, sem dúvida. Também é o momento de você ter na sua diversificação, na sua carteira ali, aproveitar as oportunidades que surgem na renda fixa. Tem ativos de renda fixa aí que estão sendo lançados no mercado agora, pela primeira vez, né, que são os IPOs, também da renda fixa, né, uma debênture, um CRI, um CRA. Você tem os ativos que já são conhecidos do cliente, né, do investidor, que estão com umas taxas bem atrativas, tá? E tem isenção de imposto de renda, outros que não têm. Então, vamos fazer essa conta. Tá? Se você não entende exatamente como calcular tudo isso, como colocar isso na sua estratégia, trazer isso para suas metas pessoais, conversa com o seu assessor. Tá? O assessor está aqui para isso, para justamente tomar essa decisão, ser uma solução financeira, tomar essa decisão a 4 mãos junto com o investidor. Muito bem, vamos então fechando a lojinha. Thaís, para finalizar o nosso podcast desta semana. Olha, é muito bom fazer parte de um time como esse, hein? Que aula, hein, moços? Maravilhoso. Bom, eu só tenho aqui a fazer minhas as palavras de Cadu e do Louri. É exatamente por aí. Então, querido ouvinte, querido investidor ouvinte, querido ouvinte que ainda não é investidor, né? Preste bem atenção a esse podcast, ouça algumas vezes se for necessário, nos procure alguém da sua confiança para te ajudar, compartilhe o nosso material com amigos, porque essa informação é muito, muito, muito valiosa. Tem muita gente aí cobrando muito caro e a gente está aqui oferecendo todo esse conteúdo de graça para você ficar bem informado, ficar seguro, e estamos aqui para ajudá-lo no que vocês precisarem, né? Gente, prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. Beijo da Ruiva. Bacana. E é isso, né? A gente tem aqui a missão de trazer informação relevante, de qualidade, embasada, para que quem nos ouve ter o mais importante para poder fazer investimentos melhores e mais inteligentes. Esse é o nosso grande objetivo, a nossa grande missão.